Explode de alegria, nação. A resposta que o Flamengo queria chegou, Felipe Luiz entrou na parada. Várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Estou aqui diretamente deste quarto de hotel na na cidade de Santiago del Estero, meus amigos e minhas amigas, no oeste da Argentina. Estou quase no Chile, rapaz. Pois é, mas vamos embora que tem muita notícia do Flamengo. Ó, a FIFA confirmou que fará um jogo único entre América do México e Los Angeles FC dos United States, dos Estados Unidos, para definir quem ficará com a vaga no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes. A entidade ainda não confirmou a data e local, mas a expectativa é que a partida aconteça no dia 31 de maio em Los Angeles, meus amigos. A ver quem será o participante do grupo do Flamengo, tendo em vista que o TAS, a Corte Arbitral de Esporte, então TAS, o Tribunal Arbitral do Esporte, anulou de vez a participação do Clube Leão do México no Mundial de Clubes em função de ter o mesmo dono que o Pachuca. E o Pachuca já está no Mundial de Clubes e o TAS entendeu que tem a mesma situação que a FIFA entendeu. Existe um conflito de interesses aí por ser do mesmo dono. Imagina, as duas equipes acabam se enfrentando, aí é um jogo de compadre, fulano, entrega para ciclano porque é interessante que o fulano avance, porque isso, porque aquilo. Também entendo que há um conflito de interesse e o TAS acertou na decisão de tirar o Leão do México da competição. Agora a ver qual será o adversário do Flamengo. Quem sabe no dia 31 acontece esse jogo. Tem que acontecer logo, né, pai? Porque o Mundial de Clubes já está chegando. O Flamengo, a partir do dia 11 de maio, já viaja para os Estados Unidos da América, estado de Nova Jersey, onde ficará hospedado em Atlantic City para as duas primeiras partidas do Flamengo que acontecem no estado da Filadélfia, beleza? Que é logo do lado, bem do ladinho ali, bem tranquilo, beleza? Melhor de abril. De Arrascaeta recebe o prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro do mês de abril, pessoal. Olha aí, o camisa 10 do Flamengo lidera a artilharia da competição com 6 gols marcados, além de ser também o jogador com maior participações em gols até o presente momento. São 9 participações em gol de Georgiano de Arrascaeta. Tá acabando, tá botando o Campeonato Brasileiro debaixo do braço. Apesar do Flamengo ter perdido o Cruzeiro, o jogador foi destaque, meteu um golaço de fora da área e quase salvou pelo menos um pontinho ali por parte do Flamengo, beleza? Que continue assim, continue arrebentando o Georgiano de Arrascaeta. Vamos lá, pessoal, treino e viagem. O Flamengo realizou na manhã desta terça-feira, dia 6 de maio, um treinamento no CT Ninho do Urubu, o último antes da partida ser realizada diante da equipe do Central Córdoba, aqui em Santiago del Estero, na Argentina. A atividade começou por volta das 9h30 da manhã e a delegação embarcou agora à tarde rumo a Santiago del Estero, que fica a mais ou menos 4 horas de voo da cidade do Rio de Janeiro, com chegada prevista em solo argentino durante a noite e, lógico, estaremos lá para fazer essa cobertura do Flamengo. Aqui é quase no Chile, rapaz, é lógico, temos que atravessar aí a Cordilheira dos Andes, uma montanhada braba do caramba, mas nós estamos quase no Chile, aqui também pertinho da fronteira com o Chile, aqui na cidade de Santiago del Estero. O Flamengo se preparou para esse jogo. O goleiro Agustín Rossi, o argentino, completará 100 jogos defendendo a camisa do Flamengo amanhã, na quarta-feira, dia 7, contra a equipe do Central Córdoba pela Copa Libertadores da América. Vai completar no seu país natal, olha aqui, número significativo, ainda mais dentro do seu país natal. O feito será realizado no seu país de origem. O duelo será realizado no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero. O estádio está um tapete,
tá? O gramado tá um tapete, estádio moderno, tá? Não é estádio antigo, não é estádio raiz, é estádio moderno. Agostinho Rossi já conquistou 4 títulos com o manto sagrado, com o manto do Flamengo, Copa do Brasil 2024, Supercopa do Brasil 2025 e 2 cariocas 2024 e 2025, que vem ganhando cada vez mais projeção, cada vez mais destaque com a camisa rubro-negra, agarrando bem aí nos últimos confrontos do Flamengo que foram realizados aí nos últimos tempos. Ele tem ajudado demais o Mengão, inclusive contra o Cruzeiro, disse e repito, não tomou demais porque o Rossi fechou o gol. Só o goleiro argentino defendeu 9 vezes a meta rubro-negra, enquanto o Cássio defendeu apenas 3 vezes. A tendência é que Agostinho Rossi seja homenageado dentro do CT Ninho do Urubu por parte do diretor de futebol do Flamengo, José Botto, com a camisa de número 100, pessoal. E lógico que ele tem que ser homenageado, ele é merecedor dessa homenagem. É uma homenagem que não está rolando, não está acontecendo mais dentro do gramado, no jogo, como acontecia antes, dando placa, aquela coisa toda. Agora, meu amigo, para receber placa vai ter que ser uma coisa realmente bem grande, bem gigante para acontecer durante o jogo, porque o foco dessa diretoria do Flamengo é não trazer holofotes ali para o aquecimento para o dia da partida, porque eles entendem que isso atrapalha o aquecimento, a concentração do jogador, informação aí diretamente vinda do Flamengo, e compreende assim também o técnico Felipe Luiz, beleza? Vitinho, ex-jogador do Flamengo, tem contrato com a equipe do Al-Ettifaq até junho desse ano. O meio-campista barra atacante vem recebendo sondagens de vários clubes do mundo árabe e também do futebol brasileiro, pessoal. A atual equipe do jogador também demonstrou interesse numa possível renovação, mas o futuro do jogador está em aberto e torcedores do Flamengo me perguntam: Pedrão, existe a possibilidade de Vitinho retornar ao Flamengo? Não, pessoal, não existe essa possibilidade, não existe essa chance. O Flamengo, de fato, quer novos pontas, quer contratar novos jogadores para cair pela beirada do campo. O Flamengo entende que tem poucos jogadores decisivos ali naquela função, tem mais velocistas, jogadores que correm, mas jogadores decisivos que podem impactar diretamente na partida de forma individual, dando um drible, dando um passe. O Flamengo entende que não tem nessa posição, não é o Michael, não é o Cebola. Luiz Araújo é um dos que mais se aproxima dessa situação, entretanto o Flamengo quer contratar jogadores para essa função, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. É uma das principais posições que o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, e o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, miram para realizar a contratação neste meio do ano, nesta janela de meio de ano, pessoal. A ver se o Flamengo vai conseguir ser feliz nessa situação, mas não será com o Vitinho. Pode ficar bem tranquilo. Tem gente que diz: esse Vitinho, Pedro, eu não gostava dele, vai voltar. Não, fica tranquilo em relação a isso. Desfalques confirmados para Copa Libertadores amanhã às 9h30 da noite, diretamente no estádio Ciudad Unida, estádio único Madre de Ciudad, pessoal. O negócio é o seguinte: Everton, Cebolinha e Gonçalo Plata desfalcam o Flamengo na partida diante da equipe do Central Córdoba pela Copa Libertadores da América, galera. Pois é, o camisa 11 sofreu uma pequena lesão na fáscia muscular, que é ali, justamente, vamos completar, justamente no local onde fez cirurgia em 2024. Ele já iniciou o tratamento. Everton Cebolinha, vale lembrar, ele sofreu uma lesão ali no tendão de Aquiles, né, que fica aqui no calcanhar e desce aqui para baixo, pois ele sofreu essa lesão um pouco mais abaixo nesse confronto diante da equipe do Cruzeiro e foi cortado, sequer estará relacionado, sequer viajou com o grupo aqui para Santiago del Estero, então não estará sequer no banco de reservas o atacante Everton Cebolinha. O equatoriano, por outro lado, continua sentindo dores devido a um edema ósseo no joelho direito. Eu ainda comentei que o jogador havia
evoluído dessas dores, né? Estava no treinamento do Flamengo, entretanto, o Flamengo, já que não recuperou 100% desde aquele jogo que a LDU e acabou jogando nos outros jogos do Flamengo, diante da equipe do Botafogo da Paraíba, diante da equipe do Corinthians, ele esteve disponível também. É melhor, Pedrão, fica parado aí, é melhor ficar parado aí do que o jogador realmente ter uma piora ou então não melhorar, ficar uma coisa mal curada, né? Pelo menos uma pessoa do departamento médico do Flamengo me passou essa informação. Agora, o que eu acho impressionante é que é difícil ter um jogo que nós temos 100% dos jogadores disponíveis. É um negócio impressionante, rapaz. Em nenhum jogo nós temos 100%. Tô tirando o Vinha, tá? Porque o Vinha vem desde o ano passado. Vamos deixar o Vinha café com leite aí. Mas o Flamengo não consegue, rapaz, ter 2, 3, 4, 5 jogos seguidos com 100% dos jogadores disponíveis. E aí, meu amigo, o Flamengo vai ter que dar o jeito dele. Tem que vencer esse confronto de amanhã contra o Central Córdoba, porque senão a nossa situação na Copa Libertadores da América vai complicar legal. E aí o Flamengo soltou a lista de relacionados: Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Gerson, Joshua, tá na lista de relacionados do Flamengo, tá? Vem ganhando projeção desde que ele fez aquele gol, foi relacionado para o jogo contra o Cruzeiro, foi relacionado mais uma vez. Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Agostinho Rossi e também o Wesley, minha galera. Essa é a escalação do Flamengo. O Flamengo não tem disponível Gonçalo Plata, Cebolinha e Matias Vinha para esse confronto. E, gente, é mais do que o suficiente para vencer a equipe do Central Córdoba, que não vem nada bem no Campeonato Argentino, vem empatando, perdendo, ganha 6 jogos pelo Campeonato Argentino, enfrenta dificuldades, é uma equipe considerada pequena aqui do futebol argentino, tem poucos torcedores pelas ruas, mesmo aqui em Santiago del Estero você avista camisas do River Plate, camisas do Boca Juniors e bem pouquinhas camisas do Central Córdoba. Então, gente, o Flamengo tem que entrar em campo com tudo para vencer essa bagaça e já está confirmado, o Flamengo jogará predominantemente com uniforme branco, camisa branca, manto branco, calção branco, meião branco. O goleiro do Flamengo, manto amarelo, calção amarelo, meião amarelo. O juiz ficará com vermelho, camisa vermelha, calção preto, meião preto. O Central Córdoba, listras branca e preta no uniforme, parece ter o uniforme do Botafogo, calção preto, meião preto e também o goleiro do Central Córdoba predominantemente de azul. E a gente vai continuar o vídeo assim porque a luz acabou de descarregar aqui, mas não tem problema, tem uma luzinha amarela aqui, tá bem bacana o cenário aí no fundo, como vocês estão vendo. Meus amigos, o Léo Pereira tem uma dúvida muito grande na sua cabeça em relação à escalação do zagueiro. Quem serão os zagueiros do Flamengo para esse duelo diante da equipe do Central Córdoba? Felipe está indeciso se escala Danilo ou Léo Pereira para a partida contra o Central Córdoba. A tendência é que o jovem treinador escolha o veterano zagueiro de 33 anos para a posição de zagueiro. Eu gosto do Léo Pereira, acho o Léo Pereira subestimado, entretanto vem fazendo um monte de cagada. Fez cagada contra o próprio Central Córdoba no Maracanã, fez cagada contra o Cruzeiro, um pênalti infantil, o cara tava de costas pro lance, era só cercar, não tinha a menor necessidade dele dar aquele chute, entendeu? No jogador da equipe do Cruzeiro, tava no final do jogo, o empate pela circunstância, o Flamengo sendo pressionado, tava de bom tamanho, não tinha necessidade dele fazer aquilo, acabou fazendo, o Rossi pegou, Gabigol no rebote fez o gol, então assim, não é mérito, o Danilo vem entrando muito bem, então eu acho que tem que escalar o Danilo, ainda mais que nós estamos falando de uma competição mata-mata. Tá na fase de grupo, mas é competição eliminatória. Competição eliminatória, meu amigo, você tem que mudar o mais rápido possível. Se você ficar com convicções
bestas na sua cabeça. A tal da fila do Tite. Lembra que eu falava? Ah, não, porque esse tá na frente, que tá na frente do outro. Meu amigo, estoura essa fila, bota o Danilo e no segundo tempo bota Matheus Gonçalves, bota a galera para jogar, não fica botando Michael o tempo todo, não. Pelo menos é o que eu penso dessa forma. O Felipe tá em dúvida em relação a isso. A ver qual será a decisão dele a partir de amanhã nesse confronto diante da equipe do Central Córdoba. Fred Caldeira, da TNT Esportes, traz a seguinte informação. A decisão do julgamento de Lucas Paquetá, acusado de má conduta com relação a apostas em jogos da Premier League, vai sair na primeira quinzena de junho, pessoal. E o Flamengo está de olho na situação, a ver se o atleta será punido apenas na esfera europeia, apenas na esfera inglesa da Premier League, ou se será uma punição geral da FIFA, falando que eu acredito que é o mais provável que se aconteça. Entretanto, o Flamengo está atento porque deseja a contratação do jogador para o seu meio de campo, a ver qual vai ser a decisão da justiça inglesa em relação a isso, beleza? Segundo o portal inglês da Inglaterra, é evidente, né? Óbvio, Pedro. Nossa. Team Talk. José Botto iniciou as conversas com a comitiva de João Félix e usando a sua forte influência no futebol português para tentar abrir brechas para a vinda do jogador, minha galera. Felipe Luiz está envolvido pessoalmente em convencer João Félix a vir para o Flamengo. O Felipe Luiz, a informação que eu tenho aqui, pegou o telefone, ligou para o jogador português e apresentou o projeto do Clube de Regatas do Flamengo para trazer o jogador. João Félix tem apenas 25 anos de idade, é um jogador bem jovem, é um jogador, inclusive, que tem características parecidas com o de Arrascaeta, de drible, dinâmica, passe para frente, é melhor jogando de forma mais avançada do que recuada. Não estamos falando aqui de um meio-campista mesmo, aquele que marca, desarma, não, um jogador que joga um pouco mais à frente, tem boa estatura, 1,81 m de altura, pode jogar até um pouco mais à frente como segundo atacante, como meia pifador, né, meia atacante, como dizem aqui no futebol brasileiro. Tem contratos de empréstimo até o meio do ano de 2025, até o dia 30 de junho de 2025, e o seu valor de mercado está estipulado em 25 milhões de euros. Entretanto, o José Botto tenta utilizar da sua influência para tentar um empréstimo com opção de compra por parte do Flamengo. Na atual temporada, ele jogou 12 jogos, 0 gols e 0 assistências, ainda tomou 2 cartões amarelos, já teve o seu período em alta na Europa, saiu do Benfica, foi contratado pelo Atlético de Madrid, saiu, foi contratado pelo Chelsea, não foi bem no Chelsea, está emprestado à equipe do Milan, então está em baixa no futebol europeu. Com o Chelsea, o jogador, infelizmente, ainda tem contrato até o dia 30 de junho de 2031, rapaz. Ainda tem mais 6 anos aí de contrato com a equipe do Chelsea. Entretanto, o clube londrino já reconhece que o jogador não vingou e não se colocaria contrário ao empréstimo do jogador para o Clube de Regatas do Flamengo. Entretanto, o Flamengo precisa convencer primeiro o jogador para entrar diretamente em uma negociação com o Chelsea, por isso que já abordou o jogador português e Botto, e o Felipe Luiz entrou na parada. Agora estão tentando de tudo para convencer o Portuga de vir para o futebol brasileiro. Através das redes sociais, João Félix curtiu uma postagem informando que Jorginho será o reforço do Flamengo. Olha aí, tá com cara de que o português quer se juntar ao Flamengo, né? Algumas pessoas próximas passam essa informação de que ele estaria aberto a vir para o futebol brasileiro, tendo em vista que não deu muito certo na Europa. Você é a favor, é contra? A ver, Felipe irá conseguir convencer João Félix? A ver, você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like e tamo juntão, saudações rubro-negras.